Olá, está no ar uma nova edição do programa Seu Direito. Aqui você fica por dentro das leis aprovadas pela Assembleia Legislativa para melhorar o dia a dia dos catarinenses. Uma das leis que você vai conhecer hoje cria o Dia Estadual dos Sindicalistas, aprovada com o objetivo de destacar a importância da força sindical para a luta pelos direitos e melhorias para os trabalhadores. Mas como surgiram os sindicatos, como é o funcionamento dessas estruturas e quais os resultados efetivos que trouxeram à classe trabalhadora? O programa Seu Direito conversou com alguns dos mais antigos sindicalistas em atividade no estado e mostra como funciona a atuação dessas entidades. No estúdio, uma conversa com a formadora da Escola da Central Única dos Trabalhadores da Região Sul, Vera Gasparetto, que traz mais detalhes sobre a atividade sindicalista. Fique com a gente, o programa Seu Direito começa agora. Condições dignas de trabalho, valorização salarial, reconhecimento. Estes são alguns dos direitos reivindicados pelos trabalhadores no exercício da profissão, seja qual for a área. Hoje, estas bandeiras são defendidas pelos sindicatos de trabalhadores, que surgiram no Brasil entre os séculos XIX e XX para representar os interesses coletivos da classe. E nesse desafio estão mais de 15 mil sindicatos no Brasil, com o papel de buscar melhorias a todos os profissionais que representam, sejam eles sindicalistas ou não. O programa Seu Direito foi buscar a origem do sindicalismo no Brasil e traz ainda informações sobre a atuação dos sindicatos em Santa Catarina. Os detalhes na reportagem de Felipe de Moura. A história do sindicalismo no Brasil está vinculada ao processo de transformação do modelo econômico do país. Entre o final do século XIX e início do século XX, a economia brasileira era predominantemente agrícola. Mas com o advento da indústria, a classe operária passou a se organizar, dando origem aos primeiros sindicatos. No início do século XX, jornadas de 14 ou 16 horas diárias eram comuns, assim como a exploração da força de trabalho de mulheres e crianças. Os salários pagos eram extremamente baixos. Ninguém tinha qualquer direito ou proteção legal. Com a Revolução de 1930, liderada por Getúlio Vargas, tem início um amplo processo de modernização. O Brasil passa então a ser um país industrial e a classe operária ganha maior importância. Anos depois, em 1964, eles sofrem um novo revés. O golpe militar resulta na mais intensa e profunda repressão política que a classe trabalhadora já enfrentou na história do país. Se implantou no Brasil, mesmo com o mesmo modelo sindical, mas uma intervenção violenta, né, da ditadura militar, dos militares que estavam no poder, e os sindicatos e sindicalistas todos eram submetidos às normas e às determinações dos militares. Para se ter uma ideia, naquele período, uma eleição sindical, quando se realizava a eleição sindical, os sindicatos tinham que encaminhar a relação, ou seja, o conjunto da chapa ou das chapas inscritas para concorrer no sindicato, para que o Ministério do Trabalho decidisse quem poderia ou não participar do processo eleitoral. E não raras vezes o sindicato era apenas comunicado que determinadas pessoas não poderiam participar da chapa e não havia nenhuma explicação. E ai daquele dirigente que questionasse essa determinação. Atualmente, a atividade dos sindicatos no Brasil é mais autônoma e conta com a participação dos trabalhadores de diversos segmentos da economia. Tudo isso é reflexo da promulgação da Constituição Federal de 1988, que tornou livre a associação profissional ou sindical em todo o país. A partir de 88, os sindicatos passaram a ter mais liberdade de construir os seus estatutos, de eleger suas direções, tiveram muito mais liberdade de
iniciar os processos de negociação coletiva, de mobilização, de greves, de negociações coletivas. Infelizmente, por várias razões, nós ainda continuamos vinculados ao Ministério do Trabalho, ou seja, o Ministério do Trabalho é que coordena, que organiza todo o processo de reconhecimento dos sindicatos, já que a Constituição determina que algum órgão deva fazer esta coordenação, realizar essa coordenação, e por isso ficamos vinculados ainda ao Ministério do Trabalho, mas sem a possibilidade de intervenção do Estado nos sindicatos. Os sindicatos atuam de forma livre, no sentido da sua organização e das negociações coletivas. Os sindicatos têm grande importância na vida dos trabalhadores. São eles que negociam direitos e garantias em favor de diferentes categorias, buscando a defesa dos interesses econômicos, profissionais, sociais e políticos. O papel do sindicato é um papel estratégico, especialmente em países como o nosso, onde as debilidades ainda são muito grandes, né? O Brasil não é um país pobre, mas é um país onde grande parte da população ainda é pobre. A grande parte das melhorias que ocorreram nos últimos anos, em termos salariais, de condições de trabalho, etc., é bom a gente lembrar o seguinte: o Brasil está na contramão do que está acontecendo no mundo. Hoje em dia, o que acontece, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, é um aumento da desigualdade e da concentração de renda. Nós, no Brasil, América Latina, de certa forma, mas principalmente no Brasil, nós estamos na contramão disso. Em Santa Catarina, o movimento sindical tem se notabilizado também pela garantia e defesa dos direitos dos trabalhadores do serviço público estadual. Em mais de 2 décadas de história, o sindicato tem atuado em favor dos interesses dos servidores e, nesta queda de braço com o governo, utiliza o direito de greve como meio de pressão para lutar pelas reivindicações da categoria. A greve é um instrumento de defesa do trabalhador e pela intransigência dos governantes em não atender às reivindicações dos trabalhadores no serviço público. A greve é um direito constitucional. Porém, nós só usamos ele na defesa em última instância. Nós tentamos, de todas as formas, negociar as reivindicações dos trabalhadores. Ao não atendimento do governo em relação à nossa pauta de reivindicação, que chega aí ao movimento de greve, mas isso, inclusive, nós instruímos, a sociedade quando isto irá acontecer sempre. Outro exemplo de sindicato de servidores públicos no Estado é o Sindalesc, que representa os funcionários da Assembleia Legislativa. O sindicato é reconhecido por ações em defesa da democracia, da ética e da transparência administrativa e por repudiar qualquer ação arbitrária na condução do processo de luta sindical. Em 24 anos de atuação, o Sindalesc consolidou conquistas e vitórias junto aos servidores, atuando de forma unificada com a Associação dos Funcionários da Assembleia Legislativa e a Associação dos Funcionários Inativos e Pensionistas do Poder Legislativo, tornando mais forte a representação dos servidores da Assembleia. A negociação junto com a mesa diretora para o reajuste da categoria que a gente pretende, o vale alimentação, entendeu? Aí ao auxílio jurídico, que é muito importante para a categoria, no caso de alguma reivindicação de alguma lei que não foi cumprida, a gente tenta intervir através de advogado para ter assessoria para os sindicalizados. De acordo com dados do Ministério do Trabalho e Emprego, o Brasil possui em torno de 15 mil sindicatos que representam cerca de 40 milhões de trabalhadores com carteira assinada em todo o país. Em Santa Catarina, existem pelo menos 600 sindicatos que representam 1,5 milhão de trabalhadores. Para reconhecer a função de dirigente sindical, o Parlamento catarinense aprovou uma lei que institui o dia 9 de setembro como Dia Estadual do Sindicalista. A data marca a organização e o esforço dos trabalhadores catarinenses na luta pela valorização salarial no Estado.
A liberdade sindical é uma conquista dos trabalhadores brasileiros, mas para que os sindicatos se fortaleçam, a formação do sindicalista é fundamental. Hoje, isto é feito através da realização de oficinas, seminários, assessorias ou cursos, que são oferecidos por diversas organizações sindicais em todo o país. O GES tem cerca de 20 cursos, 20 que a gente chama de kits, montados, que são ministrados aos dirigentes sindicais e cujo objetivo é melhorar a atuação dos sindicatos no seu trabalho, né? No trabalho principal do sindicato, que é melhorar a vida dos trabalhadores através da contratação coletiva. Não saia daí, depois do intervalo, o programa Seu Direito traz mais informações sobre o sindicalismo no Brasil e em Santa Catarina. No estúdio, você acompanha a entrevista com a formadora da Escola da Central Única dos Trabalhadores na região sul, Vera Gasparetto, que traz mais informações sobre os avanços conquistados à classe trabalhadora a partir da mobilização sindical. É um instante só e a gente já volta. O programa Seu Direito de hoje apresenta a lei que cria o Dia Estadual do Sindicalista, comemorado em Santa Catarina em 9 de setembro. A data marca a organização dos trabalhadores pela defesa dos seus direitos. E falando em direitos, quem traz mais informações sobre a atuação dos sindicatos é a formadora da Escola da Central Única dos Trabalhadores na região sul, Vera Gasparetto. Vera, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Nós que agradecemos a oportunidade. Eu queria que você começasse falando sobre a importância do sindicalismo como um instrumento centralizador das principais reivindicações coletivas dos trabalhadores. Então, a luta do sindicalismo, ela se coloca na região sul hoje como uma liderança fundamental dentro dos movimentos sociais, pela necessidade que ainda nós temos de avanço nos direitos, tanto os direitos em relação ao salário dos trabalhadores, que precisa ser melhorado, mas também outros avanços, como a melhoria das condições de trabalho, do fim dos assédios morais, assédios muitas vezes sexuais em relação às mulheres, também nos locais de trabalho, a necessidade de aumentar a saúde do trabalhador, e várias outras pautas que também são importantes. Quando a gente fala em sindicalismo, todo mundo pensa, que o sindicalismo é voltado somente para a questão salarial, mas nós temos uma série de outras necessidades de melhorias, da própria produção, dos próprios direitos de sindicalização para não ser perseguido, o próprio direito de associação, de reunião, para poder, então, com esses momentos de reunião, poder levar suas demandas, suas necessidades e avançar nos seus direitos. Que tipo de avanços que a gente pode considerar, destacar em linhas gerais, que já foram conquistados nesse processo, desde a instalação da CUT também, cerca de 30 anos que existe a entidade. Que avanços que a gente poderia destacar nesse período? Assim? Então, esses 30 anos da CUT, eles se consolidam como um momento em que é possível negociar mais coisas além daquilo que já foi conquistado, que é minimamente o direito de negociação, o direito de greve, que foram conquistados na Constituição de 1988, porque até então não existia nem essa possibilidade. Nesse período de negociação desde 88, nós temos hoje os salários mínimos regionais aqui na região sul. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina, inclusive, está de parabéns, porque junto com outras centrais e a CUT, conseguiram fazer uma negociação que hoje os trabalhadores de Santa Catarina têm um piso salarial maior do que o salário mínimo nacional. Outras conquistas que nós temos em relação a plataformas, digamos, dentro da esfera pública, onde o sindicalismo consegue negociar com os governos e consegue avançar em políticas que proporcionam direitos para toda a classe trabalhadora, e garantias de negociação que não são emperradas em muitos espaços, porque hoje, com a inflação, digamos, um patamar estável, as categorias conseguem alguns reajustes, que é a reposição salarial anual da inflação, mas também consegue, em grande medida, com o apoio do DIEESE, os reajustes que vão além, que são os chamados aumentos reais. Esses aumentos reais, eles vão aumentando, ampliando o poder de compra.
As centrais também negociam em âmbito nacional a política de valorização do salário mínimo. Estão com uma pauta hoje junto ao governo federal do fim, né, do fator previdenciário, uma pauta de redução da jornada de trabalho no Brasil para 40 horas semanais. Então nós temos muitas conquistas, mas também temos muitas coisas ainda para avançar, e especialmente, né, no que diz respeito ao direito das mulheres no mundo do trabalho. A Central Única dos Trabalhadores é considerada a maior central da América Latina, né? Em que cenário político que ela surgiu? Então, a CUT ela surge na década, né, de 80, com o chamado novo sindicalismo. E hoje, né, o sindicalismo ele se pauta pela negociação, se pauta por sentar junto com o patronal, né, dialogar, buscar o entendimento, e quando esse entendimento ele não chega, aí sim que se apela para o último recurso, que é a greve. Existe um perfil do sindicalista ou cada categoria tem perfil próprio? Então, realmente cada categoria tem muito assim da sua trajetória, né? Por exemplo, comerciário já tem uma maneira de lidar, que é na conversa, na negociação, né? Já tem mais dificuldade de fazer greve também pela própria característica da categoria, que é uma relação mais direta com familiar, muitas vezes. Existe a categoria metalúrgica, já é uma categoria mais, né, aguerrida, bastante aguerrida, porque lida no chão de fábrica, lida com a máquina. Já tem essas categorias do setor industrial, elas têm mais condição de mobilizar, por ter também condições mais extenuantes de trabalho, que levam a uma necessidade mesmo de enfrentamento. E nós, vamos dizer, entendemos que o perfil do sindicalista ele é um perfil, em geral, que se busca, na nossa formação sindical, um perfil de luta. Um perfil que enxerga os problemas que existem e que proporciona soluções, oferece soluções e vai em busca dessas soluções negociando com quem tem direito. Então, muitas vezes o outro lado, né, pode ser o setor privado, que é o patronal, que é os patrões, o dono, o empresário de um comerciante ou um industrial, ou pode ser também o serviço público, né, o setor público, no caso o Estado, pode ser negociado com o governador, pode ser negociado com o prefeito. Então, é muito relativo nesse sentido. E a participação das mulheres e dos jovens no sindicalismo já é significativa? A gente já pode considerar significativa? Então, essa é uma grande, vamos dizer, busca hoje do movimento sindical. A inclusão dos jovens, né, porque o sindicalismo, muitas vezes na própria central, nós avaliamos que é necessário que os jovens ele se identifiquem mais, porque hoje com as novas tecnologias, os jovens já muito antenados, buscando outras coisas, eles muitas vezes não se percebem como também sujeitos de direitos, eles acham que vão resolver seus direitos pelo Twitter ou Facebook. Uma coisa mais isolada, né? Isolada, então a CUT, né, e outras centrais também a gente vê que percebe a importância de agregar os jovens, eles perceberem que eles também podem se incluir nessa luta, nessas organizações sociais, que são organizações que mobilizam em defesa dos direitos. E as mulheres, nós temos a dificuldade mais pela dupla jornada de trabalho, muitas vezes tripla, onde ainda não temos as relações compartilhadas dentro de casa, o que impede as mulheres de ter uma atuação mais direta na vida pública, né? A vida pública tanto na política, como elas estarem à frente de parlamentos, e também na luta mesmo na mobilização social. Mas isso a gente percebe que vem crescendo, e a gente acredita que com as políticas também, que dentro da central, por exemplo, tem a política de cota, a política da paridade, a paridade de participação política incentiva com que as mulheres também estejam presentes e trazendo as suas agendas, as suas lutas. Você, como formadora de sindicalistas, no que consiste essa formação? O que eles aprendem nesse processo? Então, a gente tem uma agenda, né, nacional de formação, onde a gente procura fazer, dentro dessa rede nacional de formação, um planejamento centralizado. Hoje nós trabalhamos com negociação coletiva, que é uma das prioridades da agenda, que é capacitar os dirigentes para serem bons negociadores. Temos também uma agenda chamada de desenvolvimento, políticas públicas e ação regional, que é para capacitar os dirigentes sindicais a intervir nas políticas tanto do âmbito local, dos municípios, dos seus territórios, como em âmbito estadual e nacional, para que possam estar nos conselhos, possam levar as suas agendas dentro dos parlamentos e poder, com isso, avançar naquilo que são os direitos da cidadania em geral. E temos também uma chamada formação de formadores, que são dirigentes que estão aptos
a fazer a multiplicação da formação com a base sindical, organizando as categorias, levando o conhecimento dos direitos. E aí temos assim, informações específicas para os jovens, para as mulheres, e aí dependendo do momento que a gente está organizando a formação, vai surgindo outras demandas e a gente vai incluindo também as temáticas. Perfeito. Vera, para finalizar, na sua avaliação, como fazer para que o sindicalismo ele não seja confundido ou interpretado como um movimento partidário? Isso é uma pergunta muito importante, é fundamental, né? Porque o sindicalismo ele faz parte dos grupos de movimentos sociais que buscam a ampliação dos direitos humanos, ampliação dos direitos da cidadania, ampliação da luta da classe trabalhadora para que ela conquiste, além dos seus salários, das melhorias salariais que são muito importantes, a manutenção da sua renda, o aumento do seu poder aquisitivo, a luta também pelo reconhecimento de outras pautas, como a previdência, a participação nos lucros e resultados das grandes empresas, o direito também à sindicalização, o direito à saúde do trabalhador, o direito das mulheres e dos homens para a creche dos seus filhos, o direito a acessar o sistema educacional também, que muitas vezes o trabalhador tem uma jornada que não é compatível com um horário de estudo. Então, tudo isso o sindicalismo está defendendo. Então, isso é diferente da instituição partidária. Aliás, dentro da Central, das questões lá que está no seu estatuto é que a Central Única dos Trabalhadores não é uma correia de transmissão dos partidos políticos, embora os seus ativistas, os seus militantes tenham essa liberdade para atuar em partidos. Perfeito. Tá ok, Vera. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa. E o programa Seu Direito fica por aqui. Eu espero você na próxima edição. Até lá!